Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deixa eu ler só mais um versículo, antes dos irmãos nós orarmos. Provérbios capítulo 18, versículo 21, só no começo diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Da língua. Isso é muito forte. Isso é muito forte o que diz esse versículo. A vida e a morte está sob o poder da língua. Você pode matar alguém com a sua língua, né? Você pode desanimar crentes com a sua língua, né? Então a comunicação é extremamente importante. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui. Obrigado por cada irmão que está aqui presente. Obrigado pelos cânticos que foram cantados, especiais cantados, Pai. Que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Que esta mensagem seja para a sua honra e sua glória. Possamos aprender como casais, filhos, pais, como nos comunicar dentro dos nossos lares, da maneira correta, bíblica, Pai. Fala aos nossos corações, usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Se porventura tem alguém que ainda não é salvo, salva aquela alma, Senhor. Pai, se tem algum crente que está afastado, traga-o de volta ao Senhor, Pai. Mais uma vez, nós rogamos e pedimos que o Senhor coloque a sua mão sobre o Senhor Ivo, Pai. Nesse momento, o Senhor é o Deus que pode curar, nós não temos poder, ninguém tem poder a não ser o Senhor, Pai, para curar. Mas acima de tudo, Pai, dê sabedoria, Pai. E, Pai, dê oportunidade para nós, ou o pastor Ricardo, ou até o pastor Vladimir em Itajaí, Pai, que essa semana possa ir lá e possamos pregar o Evangelho ao Senhor Ivo, Pai. Que ele possa conhecer o Senhor como Salvador, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos do Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Em seu nome lhe peço. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. A comunicação é o oxigênio que possibilita a família respirar. Aquele versículo diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Podemos dar vida ou matar um relacionamento familiar, dependendo de como nós nos comunicamos. Em muitas famílias, o diálogo está morrendo. O processo da morte do diálogo é como uma separação gradativa.
Quando acaba o diálogo, parece que as pessoas morrem por dentro. Há muitas famílias nas quais o silêncio gelado já substituiu a conversa saudável. Qual é o maior problema? A falta de uma boa comunicação. Muitos casais falam muito, mas não conseguem se comunicar. Comunicação, irmãos, é uma rodovia de duas mãos. Você precisa falar, mas também precisa aprender a ouvir. E esse, eu vou dizer uma coisa, é um dos maiores problemas entre casais. Muitos sabem falar, mas não sabem ouvir. Eu já aconselhei muitas pessoas. E quando nós aconselhamos, nós percebemos que muitas pessoas que não sabem ouvir, enquanto o pastor está aconselhando, falando, mostrando-lhes a Bíblia, elas ficam maquinando na sua cabeça como é que eu vou justificar o que o pastor está falando para mim agora. Sabe o que é isso, irmão? Alguém que não sabe ouvir. Meu pai sempre me aconselhou, filho, como pastor, primeiro você ouve e depois você ajuda. Hoje eu tive uma pessoa que veio conversar comigo, que primeira parte de nossa conversa, eu só ouvi. E esse é um dos maiores problemas entre casais. Muitos casais não entendem que a comunicação são duas vias, falar e ouvir. Ouvir. O outro problema na comunicação é o silêncio. O casal resolve não conversar entre si. Há paz por um momento, mas o problema está longe de ser resolvido. Deixa eu dizer, silêncio não resolve o problema. Não resolve. Eu pensando, quando eu estava fazendo isso, escrevendo isto, eu pensei sobre os surdos, né? Uma vez eu perguntei para um surdo, como é que vocês brigam? Não, a gente não briga. Mas como? Se a gente começa a brigar, a gente só vira um contra o outro. Acabou a briga. Acabou a briga. Mas o silêncio não soluciona problemas. Certa vez a televisão mostrou um casal de velhos que não se falavam há mais de 25 anos. Imagina isso, irmãos. O marido recusava-se conversar com a esposa por causa de pura pirraça. Quando ele precisava pedir algo a ela, ele usava os filhos como intermédio. Filho, vai lá falar para sua mãe fazer isso. Seja sincero, homem, já fez isso? Só existem duas palavras para explicar uma situação assim: orgulho e ignorância. Quando um dos cônjuges se recusa a conversar com o outro, está agindo com orgulho e ignorância. A Bíblia ensina, irmãos, a arte de boas comunicações. Casais crentes têm a obrigação de praticar boa comunicação de acordo com a palavra de Deus. Os incrédulos podem fazer um curso sobre comunicação bíblica, mas o casal crente é quem precisa dar esse curso. O crente deve ser o exemplo de comunicação dentro dos seus lares. Agora, muitos casais estão seguindo caminhos opostos por causa da comunicação.
Duas coisas que mais causam divórcio hoje em dia se chama dinheiro e comunicação. Se você seguir a Bíblia ensina sobre comunicação. O seu lar nunca mais será o mesmo, irmão, se você aprender a se comunicar com seu familiar. Agora, em primeiro lugar, vamos ver a necessidade da comunicação. Ele diz aí no versículo 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Existem dois mitos, ou dois extremos sobre a comunicação que não são verdadeiros. Primeiro diz que você não deve segurar ou guardar o que você sente. Já viu alguma coisa assim? Quando eu vi, eu já estourei tudo. Quando eu vi, já saiu tudo que não podia sair. Essa é a ideia do mundo. O segundo mito diz que você tem que extravasar as suas emoções. Enlouquece quando está bravo. Aí você vai se sentir bem. Nenhuma coisa, irmão, e nem a outra. Versículo 15 diz que falarmos sempre a verdade em amor. Nenhuma coisa, quer dizer, o mentiroso geralmente é uma pessoa que fala muito. Portanto, falar muito não significa comunicação. Mas falar a verdade em amor, isso é comunicação. Por que a comunicação é importante? Primeiro, é a base do bom relacionamento. Quer ter um bom relacionamento? Tem boa comunicação. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Talvez tem casais que escondem coisas um do outro. Segredo significa falta de comunicação. Existem coisas que você não precisa contar para o seu cônjuge, porque são coisas fúteis, tolas e passageiras, mas você não esconde nada importante do seu marido e da sua esposa. Nunca deve ser assim. Deve se comunicar. O profeta Amós perguntou: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão juntos se não houver comunicação? Andarão dois juntos se não estiverem falando a mesma língua? Divórcios geralmente acontecem por causa de problemas insignificantes que não foram resolvidas na hora certa e da maneira certa. Então ela é a base do bom relacionamento, a comunicação. Segundo, é a expressão de sentimentos. Ele diz: não deis lugar ao diabo. Está provado que o diabo, ele não pode possuir o corpo de um salvo, de um filho de Deus, mas pode possuir suas palavras, sua comunicação. Muitos casais estão dando lugar ao diabo, com o tipo de conversa que tem em casa. As palavras expressam sentimentos positivos e negativos, bons ou maus, da maneira que você fala. Cuidado da maneira com que você fala. Sabe por quê? A necessidade da comunicação existe dentro do seu lar.
Segundo, a base para uma boa comunicação, versículo 17 diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. A base de uma boa comunicação é não andar como os incrédulos andam. Ou seja, não resolva seus problemas de forma como os descrentes tentam resolver as deles. Certa vez, Hebe Camargo disse assim, numa entrevista, dizendo que ela soltava os sapos em cima do marido. A gente fica com dó do marido que ela era casada. Soltar o sapo significa brigar, xingar, não levar desaforos para casa. É isso que Deus está nos mostrando. Nós não devemos resolver nossos problemas. Muitas vezes, irmãos, nós estamos resolvendo os nossos problemas de acordo com tal novela, com tal programa, com tal programa, com tal programa. E nós estamos nos espelhando no mundo, enquanto que a nossa comunicação deve se espelhar na palavra de Deus. A maioria dos programas da televisão não são instrutivos. Deixa eu só dizer isso. Cuidado com o que você deixa seu filho assistir. Estão pegando as suas instruções com pessoas depravadas do mundo. Por isso que existe tanto divórcio. Lá fora. Tanto divórcio. Os artistas estão tentando destruir os valores familiares porque eles não têm nenhum valor na sua vida. Não tem valor. É um casando com o outro, se não dá certo, arruma outra. E se não der certo, arruma outra. E se não der certo, arruma outra. E a televisão é essa bagunça. E os nossos filhos estão assistindo diariamente essa bagunça, esse caos. E depois, quando eles crescem, e é um caos no seu casamento, nós pensamos, mas por quê? Temos que tomar cuidado. Quem deve ser a base do nossa comunicação? Primeiro, Jesus Cristo deve ser. Versículo 20 diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aprendeste significa que Jesus nos ensinou alguma coisa com a sua vida e com suas palavras. É o mesmo que dizer, o que faria Jesus nessa situação? Temos que usar Jesus como exemplo. Muitos casais cresceram em um lar onde havia mentira, brutalidade, baixaria. Mas deixa eu dizer, se você é salvo em Jesus Cristo, você não precisa imitar seus pais, você pode imitar Jesus Cristo. Amém. Você não precisa. Porque a Bíblia diz, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora o Espírito Santo habita em você. E você tem os frutos do Espírito Santo que habita em você. Jesus Cristo. Segundo, fugir do pecado. Versículo 22 diz que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Nós jamais seremos perfeitos, irmãos, nesse corpo, mas devemos procurar sempre uma vida de santidade e pureza. O casal crente é aquele que tem consciência do pecado. O
casal ele deve preocupar em não pecar. Amém, irmãos? Amém. O crente que só pensa no pecado no domingo, quando está na igreja, é porque pecou bastante durante a semana e não percebeu isso. Infelizmente, somos tentados todos os dias. Todos nós temos tentações. Mas, irmãos, nós temos que tomar uma decisão entre nossos lares que nós não vamos pecar. Amém? O pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. Você peca porque você quer. Essa é a realidade. Agora, deixa eu rapidamente mostrar alguns inimigos da comunicação. Versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O primeiro inimigo de comunicação se chama falsidade. A Bíblia diz, versículo 25: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, mentira é intolerável. O crente não deve mentir. Meu pai sempre disse: filho, alguém que tem o hábito de mentir não é salvo. Pode ser. Porque João 8,44 diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mente muito, seu pai é o diabo. Será que eu tenho que ser mais claro que isso? Pastor, então como eu venço? Eu menti ontem para o meu marido. Como que vence? Pede perdão e decide: eu não vou mentir mais. É simples. É simples. Comece a fazer isso e você vai vencer rapidinho o vício da mentira. Falsidade. Segundo, amargura. Versículo 26, 27, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Nós temos 3 mandamentos na Bíblia contra a ira ou amargura. Colossenses 3,19, eu leio para os irmãos, fala da ira que o marido não pode sentir contra a esposa. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. A segunda coisa, Colossenses 3,21, fala da ira que os pais não podem sentir contra os filhos. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Hebreus 12,15 fala da ira que nós não podemos sentir contra os outros, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Ele está dizendo que tem muitos que são contaminados com amargura. Lembra que eu disse no começo, quando eu comecei o ministério? Falei, irmãos, toda amargura que tem do passado tem que ser esquecido, tirado do coração. Lembra? Nós falamos muito sobre isso. Tira. Porque Deus não abençoa. Deus não vai abençoar uma igreja que tem amargura, um casal que tem amargura entre si mesmo. Deus não pode abençoar. Egoísmo. Não só falsidade, amargura, egoísmo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Hoje nós estamos vivendo uma época muito egoísta. Egoísmo é quando tentamos nos comunicar buscando o próprio interesse.
nosso bem. Nós precisamos, irmãos, satisfazer os desejos da nossa esposa e esposa satisfazer os desejos do seu esposo. Isso é difícil entender. Egoísmo. E eu já vou terminar, tenho 4 minutos. Ele fala palavrões e palavras torpes. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Pode não ser um palavrão, mas qualquer mentira, qualquer palavra áspera, qualquer colocação errada, torne-se torpe. Quando não há edificação, mas destruição. Não só palavras torpes, mas palavras ásperas. Edifica e não desanima. Deus promete julgar e castigar aqueles irmãos que causam divisão dentro da igreja. Deus vai julgar. Um pastor disse que foi visitar uma família e uma das filhas disse assim: pastor, eu ando muito desanimado. E uma das razões é porque eu fiquei ouvindo uma pessoa criticando a sua pessoa. E eu não fiz nada. Por isso que eu nem vou na igreja mais, pastor. Sabe o que é isso? Palavra torpe. Palavra torpe. Cuidado com o que você fala. Provérbios 6,19 diz que Deus abomina testemunha falso que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Jesus disse em Mateus 12,36, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens dizerem, hão de dar conta no dia do juízo. Nós vamos dar contas. Irmãos, comunicação é a chave do sucesso dos nossos lares. Você precisa se comunicar com a sua esposa, com o seu esposo, da mesma forma que Deus se comunicou, com justiça, com amor, com verdade, com pureza e com a intenção de ajudar. Você, marido, não é irmão da sua esposa? Já brigou? E muitos maridos e mulheres, eles reagem como se fossem irmãos. Mas deve ser nosso melhor amigo. O que é o melhor amigo? Melhor amigo, ele faz de tudo para agradar o seu amigo. Mas ao mesmo tempo, quando ele precisa falar a verdade, ele fala. Bom, Antônio, agora quando eu dou conselho para pessoas, antigamente pessoas vinham no meu escritório, pastor, eu preciso falar com você, o que eu posso fazer? Isso, então faz isso, Deus vai te abençoar, Agora não, irmãos, muitas vezes eu faço assim, você quer ouvir o que você quer ouvir, ou você quer ouvir o que eu tenho para te falar? Porque muitas pessoas vêm pedir conselho porque eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Se o pastor não der o conselho que eu quero ouvir, eu não vou aceitar. Irmãos, isso aqui não é só entre mulher e marido. Isso é entre mãe e filha, mãe
mãe e filho, filho, marido, filha, marido. Isso é comunicação. Comunicação. Que nós tenhamos comunicação em nossos lares que agrada a Deus. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.